noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Essa semana estava me debatendo sobre alguns aspectos que as pessoas comentam e fiquei pensando em retomar de certa forma, uma reflexão a respeito do sentido de um dos aspectos da doutrina espírita. Nós podemos dizer que a doutrina se assenta sobre 3 bases. Sobre a base científica, filosófica e religiosa. Aí, certa vez, perguntaram a Emmanuel o que seria, apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? E Emmanuel responde: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra a essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então nós vamos pensar sobre esse aspecto, o aspecto religioso da doutrina. Comentava com alguém que nós não podemos tratar da doutrina, principalmente nós, ou que estamos há mais tempo, ou que estamos começando nos conhecimentos espirituais, quando a doutrina espírita surge para nós, numa perspectiva de retomada muito profunda sobre os aspectos da vida de Jesus e do comportamento. E aí quando uma pessoa específica me falou assim: olha, Mary, eu vou buscar aí os espiritualistas, as pessoas espiritualistas, que às vezes têm posturas melhores que dos espíritas. Eu fiquei pensando, porque todo espírita, em princípio, é espiritualista, né? Então a gente diz assim: vou procurar os espiritualistas. Então talvez é melhor dizer assim: vou procurar os não espíritas, não espiritualistas, as pessoas que não creem, ou então os não espíritas. Mas quando a pessoa me disse isso, eu fiquei pensando a respeito do que ela me colocava. E fiquei pensando a respeito do que a doutrina representa. E lembrei de que é importante a gente refletir sobre a origem das palavras. Vamos lá, religião. Relegere, recolher, tratar. Relegare, ligar ou desligar. E eu penso sempre nesta ligação nossa com a divindade. Se nós estamos buscando conhecer essa doutrina, a primeira coisa que precisamos aprender, como Emmanuel diz, que ela é um triângulo de forças. Mas que esse triângulo, mesmo que nenhum dos 3 ângulos seja o mais importante, é um triângulo perfeito, a religião, a ciência e a filosofia estão interligadas numa proposta mais profunda, que é de esclarecer e consolar. Esclarecer. É preciso conhecer a doutrina. É preciso se apropriar dos seus conhecimentos mais profundos, do seu sentido mais profundo, das suas bases. E aí pensei e busquei um texto que está no Mundo Jornal, Mundo Espírita, Espiritismo e Religião, um texto muito interessante, que traz algum desses pontos que eu já citei, mas diz assim, ora, a doutrina espírita, assim como todas as religiões cristãs, estuda os ensinamentos e as leis morais ditadas por Jesus. Mas ela vai além. Ela investiga as razões pelas quais as leis morais devem ser obedecidas e comprovando as consequências resultantes do não cumprimento dessas normas. Então, quando a gente diz assim, não é só conhecer a Cristo, nem suas lições, mas entender por que Ele nos apresenta leis que estão lá para que nós possamos cumprir. E mais, Ele nos apresenta um conhecimento que é importante para a nossa relação. E faz, neste texto, o irmão
Algodoal, o sobrenome é Algodoal, ele faz uma correlação muito interessante. Quando a gente fala que nós tivemos 3 revelações divinas até hoje, a primeira é Moisés, né? O conhecimento do Antigo Testamento. A segunda é Jesus, o Novo Testamento. E a doutrina espírita seria a terceira revelação, porque ela faz, na verdade, um vínculo entre as 2 revelações. E aí ele traz assim, que Moisés descreve a omissão do mal. Não matar, não roubar, não desejar coisas alheias. Omitir-se, não fazer o mal. E ele usa o não constantemente. Para que, e isso era muito, já era exigir muito para aquele grupo. Pedir que não buscassem o mal, que buscassem se afastar das coisas ruins. Mas Jesus vai além. Ele vai nos pedir que pratiquemos o bem. Faça aos outros que gostaria que lhe fizessem. E esse convite de Jesus é um convite tão apropriado para agora, para a gente pensar, a gente ainda está praticando a lei de Moisés, ou seja, estamos deixando de fazer o mal. Mas a gente já começou a praticar o que Jesus propõe? Já começamos a pensar em realizar o bem em benefício daqueles que estão ao nosso redor, para que o bem se faça presente em nossas vidas? Então nós somos os indivíduos que já conhecemos esta doutrina maravilhosa chamada cristianismo, e da qual todo espírita é um crente também. Nós podemos fazer uma distinção também com este irmão, quando ele diz assim, as leis do mundo material se referem aos domínios do ser, do que é uma relação sempre constante entre causa e efeito. Então, no mundo, nós estamos na relação do ser. Sou uma professora, sou uma trabalhadora da casa espírita, sou uma filha, sou alguma coisa. Mas as leis do mundo moral se reportam aos domínios do deve ser. Então, no mundo moral, as leis jurídicas e sociais, isto é, em decorrência daquilo que escolhemos no nosso livre-arbítrio, se vamos ou não fazer, se vamos ou não respeitar. E exatamente nesse ponto, nós vamos lembrar disso. A primeira revelação ordenou a omissão do mal, a segunda, a ação no bem, a terceira revelação, a doutrina espírita, ratificando tudo das anteriores, trouxe uma nova voz de comando. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Então, para que nós possamos compreender profundamente esta doutrina que nos traz ao coração os ensinamentos do querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, é preciso que conheçamos as leis que ele nos apresenta através das maravilhosas parábolas, ensinos, passagens e vivências de sua vida, e que possamos paulatinamente, trazendo aos nossos corações a vontade de executar isso. Não basta nos omitirmos do mal. Essa foi a primeira revelação, e já se vão mais de 3.000 anos desde lá. Agora é importante unirmos o não executar o mal e o executar o bem. Por isso, meus irmãos, é hora de agirmos nas forças do bem, seja fazendo nossas preces, seja pensando o positivo, seja fazendo o ato importante que fizermos. Não estejamos nos mantendo cada dia mais vinculados às ações do bem. Pensemos bem, façamos o bem, desejamos o bem, tudo que de alguma forma, tudo aquilo que nós queremos para nós, seja desejado para os nossos irmãos. Eu, nesta noite, desejo a cada um de nós
força, vontade, equilíbrio e harmonia para buscarmos a cada dia executarmos o bem na dimensão possível dentro do nosso campo de ação. Que nós todos possamos ter mais luz e entendimento a cada dia e força para prosseguirmos destemidos nessa jornada das bem-aventuranças que buscamos. Que assim seja, meus irmãos.